Deixa eu me posicionar aqui. Eita. Boa tarde, a paz. Patrícia, que está por aqui. Cristina. Vou ficar olhando aqui entre para cá e para cá, porque eu estou aqui transmitindo também no YouTube. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando os planos mudam. Às vezes a gente tem tudo planejado, pensando que as coisas vão discorrer da forma que nós idealizamos, mas de repente um imprevisto, uma situação contrária, uma surpresa nos sobrevém e os planos mudam. E o que fazer quando os planos mudam? Às vezes, nós focamos em um único objetivo, né? Maria, Luque, vocês aí, me diz, alguma vez você já planejou algo em sua vida e de repente aconteceu alguma coisa, um imprevisto, uma situação, um acidente que mudou todos os seus planos? Às vezes, a gente passa por situações na vida que nos forçam a mudar os nossos planos. E quando isso acontece, o que nós precisamos fazer? Aqui no YouTube, o YouTube não está respondendo. Então, a gente vai dar uma pausa aqui. Eu tô ficando com caras e bocas ali no YouTube, gente. Algumas vezes eu tentei mesmo fazer a transmissão no YouTube, mas acho que os meus aparelhos eletrônicos ainda não são de última geração e as coisas atrapalham mesmo. Então eu vou aqui transmitir só no Instagram. Você que está aí no YouTube, vai lá para o meu Instagram, que o YouTube não está me ajudando, tá bom? Aí, para a gente não ficar aqui perdida tentando resolver, que eu estou sozinha, tentando resolver coisas aqui no YouTube, que está congelado, que eu estou com caras e bocas aqui, igual um fantasma, vou falar para vocês. Então, vamos focar aqui no Instagram. Eu quero dar uma boa tarde para Luísa, para Tati, para o Osmar, para Maria, para o Luque, para a Patrícia. Dizer que nós estamos aqui conversando sobre quando os planos mudam, quando nós não fazemos menção de que as coisas não sairão do jeito que a gente quer. É sobre isso que eu vim falar com você aqui, porque muitas vezes nós nos desestabilizamos quando os planos mudam e nós não esperávamos por isso. Eu sei que essas coisas acontecem. Exemplo aqui quando uma gravidez que não estava planejada surge,
quando uma separação acontece, quando uma mudança de carreira é necessária, ou quando perdas mesmo, lutos, talvez acidentes, coisas que modificam os planos da nossa vida sem nós termos planejado. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 29, o verso 11, o Senhor fala de uma promessa que nós precisamos, agarrar esse tipo de promessa na nossa vida quando planos mudam sem que nós estejamos esperando por isso. E essa palavra é Deus nos dizendo que Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Que os planos dele são planos de paz, planos de prosperidade, para nos dar, no fim, aquilo que desejamos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando os seus planos não ocorrem de acordo com o que você está planejando, é não se desesperar. Porque quando nós nos desesperamos, as coisas ficam piores. Então, se alguma coisa na sua vida, no percurso da sua vida, não saiu como você tem planejado, foi inesperado, foi surpresa, aconteceu de uma forma que você não contava, a primeira coisa que você tem que fazer é não se desesperar. Porque o desespero atrapalha tudo. Quando você se desespera, falta oxigênio no seu cérebro, você não pensa direito, com isso você não tem respostas inteligentes. Se for em uma situação em que você pode se recolher, dormir, é melhor. Então, se não for ali no seu dia a dia, no cotidiano, no meio do trabalho, ou em uma situação inesperada ali com um filho, ou no meio de um acidente, for planos que você possa se recolher, trazer a sua mente para o descanso, para o relaxamento, é a melhor coisa a se fazer. Se desesperar não traz solução nenhuma. Pelo contrário, traz problemas. Quando nós nos desesperamos, nós pioramos a situação. Então, quando seus planos mudam de uma forma que você não contava, primeiramente, não se desespere. Procure relaxar, procure acalmar o seu coração. Isso pode ser com sono, você pode dormir, dormir mesmo. Quando você dorme, você traz calmaria para o seu ser, você consegue oxigenar o seu cérebro melhor e com isso você traz respostas inteligentes. Você precisa também passar por um período de adaptação. É como se fosse um luto. Cada coisa na nossa vida que não sai de acordo com aquilo que nós pretendíamos, que nós tínhamos planejado, traz baixa imunidade, traz irritação, traz raiva, não é verdade? Quando as coisas não funcionam muito bem como nós tínhamos planejado, as coisas só trazem situações, a maioria delas negativas, sentimentos negativos, atitudes negativas, pensamentos negativos. Nós ficamos irados, ficamos frustrados, ficamos entristecidos e isso tudo causa dano nos nossos organismos. Então,
precisamos nos recolher, ter luto da situação, para pensarmos melhor e tornarmos a nos reorganizar. Então, a reorganização vem através de um descanso. Quando você descansa o seu cérebro, quando você faz com que a sua mente possa se oxigenar para trazer novas respostas. É a segunda coisa que você precisa fazer, é repousar. Repousar. Ter um momento de luto. Isso você precisa fazer. Eu quero dizer para você que eu já passei por grandes mudanças na minha vida e muitas delas não foi planejadas, não foi que eu queria ter passado, mas aconteceu. E no fim, quando eu parei, quando eu me reorganizei, quando eu tirei um momento de luto para aquela perda que eu tive, eu consegui, como diz o ditado aí, dar a volta por cima. E você só consegue dar a volta por cima quando você passa por esse período de luto. As perdas vêm e nós precisamos passar por um período de reclusão, um período de introspecção, de reflexão, para nós nos reorganizarmos. Eu mudei de carreira. Antes da pandemia, no ano de 2018, até o ano de 2018, eu era cabeleireira. Quase 30 anos de profissão. Quase 30 anos servindo na área da beleza, né? Desde os meus 16 anos de idade até os meus 45 anos, eu fui cabeleireira. E insatisfeita porque ficava presa, porque não tinha liberdade, porque estava trazendo dano para a minha saúde ficar em pé o tempo todo. Era estressante ter que lidar ali com químicas também, muitas químicas a gente lidar, que isso é prejudicial a longo tempo para a nossa saúde. E eu resolvi mudar de carreira. Só que eu fiz de uma maneira totalmente errada, que eu não indico para nenhum de vocês. Se você tem a oportunidade de fazer uma transição de carreira, de mudar de carreira, assim, você projeta, planeja uma nova profissão e você não permite que aquela fonte onde você tem seus recursos se feche. E eu fiz de maneira totalmente errada. Eu fechei o meu salão, vendi tudo, todo o meu material e fui agora tentar uma nova profissão. E foi a maneira muito errada. Sabe, existe uma frase que diz que os inteligentes aprendem com seus erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. E eu estou aqui para que você aprenda com os meus erros. Eu cometi esse erro de mudar de carreira, mudar de profissão, assim, bruscamente. E isso trouxe danos na minha vida financeira e também, mais tarde, no meu psicológico. Porque quando você começa a ter déficit de finanças, começa a ter saldo negativo, o seu psicológico também é abalado, não é verdade? Então, para que você possa ter uma transição de carreira adequada, aprenda com os meus erros, faça dessa forma. Não elimine a sua fonte de renda de uma hora para outra. Primeiro você estuda, projeta, planeja
E aí, depois que você tiver estabilizado em outra função, com outra fonte de renda, aí sim você abre mão daquela que você não quer mais. Entendeu? Então, outra coisa que você precisa fazer quando os planos mudam. Gente, você precisa acreditar, buscar o novo. Sem acreditar, não dá certo. Você precisa acreditar. Somente as pessoas que acreditam que alcançam as coisas. Quem não acredita, não adianta nem ir atrás de nada, porque tudo é preciso você primeiro acreditar que é possível. Se você não acreditar, já cai no descaso, já não consegue mesmo. Então faça isso. Acredite em novas oportunidades, novas portas. Busque pelo novo, mas acreditando que é possível. Mais uma vez eu quero falar sobre o versículo bíblico que eu falei aqui no começo, de Jeremias, capítulo 29, verso 11, que o Senhor nos diz que Ele é que sabe os planos que Ele tem para nós, que são planos de paz, planos de prosperidade e não planos de mal. Então, quando as coisas não saem do jeito que nós esperamos, quando os planos mudam, acredite que Deus tem o melhor para você. E se você é cristão, como eu também sou, você pode se agarrar à promessa de Deus de Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus, se você foi chamada por um propósito específico, acredita que tudo que te acontece é para o seu bem. O Senhor sabe os planos que Ele tem para você. E são planos bons. É para te dar um fim que você deseja. Eu quero dizer para você que existem algumas pessoas que são exemplo de superação. Exemplo de que mesmo com idade, a vida delas mudaram. Você sabia que o John Peterson, que é o que inventou a Coca-Cola, ele já tinha mais de 50 anos quando ele, fazendo uma experiência lá, farmacêutica, ele conseguiu a fórmula da Coca-Cola. E hoje a Coca-Cola é aí conhecida no mundo todo. Ele já tinha tido vários fracassos. Se você for olhar para os grandes empresários, empreendedores que estão aí no topo da lista, né? Charles Flint, Luísa Trajano, Abílio Diniz, Bill Gates, Vera Wang, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, todos eles, algumas coisas mudaram na vida deles e eles traçaram novos planos. Quando uma coisa não dá certo, você não pode se desesperar, você não pode perder a fé. O que você precisa fazer é corrigir os erros e ir atrás de algo novo, fazer novos planos, novas tentativas. Não se desespere nesse mundão aí que tem muitas pessoas tirando as próprias vidas quando veem seus planos fracassar, quando vê as coisas se frustrarem. Então é importantíssimo você acreditar que Deus tem planos melhores para você,
que Deus sempre tem planos bons, planos de prosperidade para te dar um fim que você deseja. E se você serve a Deus, Ele sempre faz o melhor. Aquele que ama a Deus, que é chamado segundo o propósito dele, tudo que acontece é para o bem dele. Independente da situação, aos seus olhos parecer mal, o Senhor tem o melhor e Ele só planeja o bem para você. Então, assim como esses exemplos que eu citei aqui de pessoas que são bilionárias hoje, mas que já tiveram vários fracassos na vida, e a diferença que fez com que eles hoje fossem pessoas de sucesso, pessoas bilionárias, foi não se desesperar, foi não voltar atrás, não tirar a própria vida, foi continuar testando, acreditando, buscando pelo novo, fazendo novos planos. Quando os planos na sua vida mudar, faça um favor para si mesmo. Tire o seu tempo de luto, não se desespere, acredite e busque pelo novo. Tá bom? É isso que eu queria dizer para vocês. Uma outra oportunidade eu conto o fim que teve a minha transição de carreira. Porque eu busquei muita coisa, foi muitas etapas que a gente teria que levar uma live de 24 horas para eu falar. Mas eu ainda estou nesse processo de buscar pelo novo. Primeiro, no começo eu me desesperei, mas consegui, enfim, não deixar que o desespero tomasse conta de mim. Segundo, eu tive um tempo de reclusão. Eu passei ali pelo luto das minhas perdas. Depois eu descansei e tornei a acreditar e buscar o novo. Com isso, eu dei a volta por cima. E você também pode dar. Segue esses passos. Para ficar bem fixado aqui, eu vou repetir. Não se desesperar. Ter o tempo de luto. Descansar. Continuar acreditando e buscar o novo. Tchau, agradeço por vocês que entraram. Um beijão.